Ela era uma garota virgem e inocente, e topou fingir ser noiva por apenas um dia. Mas quando o milionário segurou sua mão diante do altar, algo mudou. No olhar dele, havia algo real. O que será que ele fez depois daquele sim? Inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está assistindo. A chuva de março tamborilava nas janelas da Biblioteca Municipal de São Paulo, quando Marina Santos organizava os últimos livros antes de fechar. O som rítmico das gotas no vidro sempre a acalmava, especialmente em dias como aquele, quando o cansaço pesava em seus ombros como um manto invisível. Aos 25 anos, ela havia se acostumado com a rotina tranquila entre estantes e fichários, mas ultimamente sentia um vazio que nem os melhores romances conseguiam preencher. Marina, você pode ficar mais uns minutos? Preciso terminar o relatório mensal, pediu seu Jorge, o bibliotecário-chefe, ajustando os óculos no nariz. Claro, ela respondeu, guardando mais uma pilha de livros devolvidos. Era sempre assim. Marina nunca dizia não, sempre a primeira a se oferecer para horas extras, sempre disposta a ajudar. Talvez fosse por ter crescido em um orfanato, onde aprendera desde cedo que ser útil significava ser querida. 40 minutos depois, Marina finalmente saía da biblioteca. A chuva havia parado, mas as ruas do centro ainda brilhavam molhadas sob a luz dos postes. Ela puxou o casaco mais apertado contra o corpo e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus, quando um homem alto, de terno impecável, bloqueou seu caminho. Com licença, você é Marina Santos? Perguntou ele, com uma voz grave que carregava um sotaque paulistano refinado. Marina deu um passo para trás, instintivamente cautelosa. O homem tinha cerca de 30 anos, cabelos escuros penteados para trás e olhos castanhos intensos. Mesmo sob a luz fraca da rua, era impossível não notar que suas roupas custavam mais que o salário mensal dela. Quem quer saber? Respondeu, mantendo a distância. Meu nome é Rafael Mendes. Sei que isso vai soar estranho, mas preciso falar com você sobre uma oportunidade de trabalho. Marina franziu a testa. Como você sabe meu nome? E que tipo de trabalho? Rafael passou a mão pelos cabelos, parecendo nervoso pela primeira vez. Sua amiga Carla me deu seu contato. Disse que você é confiável e discreta. O nome de Carla fez Marina relaxar ligeiramente. Sua única amiga próxima trabalhava como organizadora de eventos e conhecia pessoas de todos os tipos. Ainda assim, aquela situação toda parecia surreal. O que exatamente você quer? Perguntou Marina, cruzando os braços. Rafael olhou ao redor, como se verificasse se alguém estava ouvindo. Preciso de uma noiva. Por uma noite apenas. É complicado de explicar aqui na rua. Posso convidá-la para um café? Prometo que vale a pena ouvir. Marina quase riu. Uma noiva? Você está brincando comigo? 50 mil reais, disse Rafael sem pestanejar, por algumas horas do seu tempo. As palavras atingiram Marina como um soco no estômago. 50 mil reais era mais dinheiro do que ela via em 2 anos de trabalho. Era o suficiente para realizar seu sonho de abrir uma pequena livraria, algo que planejava há anos, mas que sempre parecia impossível. Isso é loucura, murmurou ela, mas sua voz já não soava tão convincente. Eu sei como parece, Rafael disse, aproximando-se um passo, mas é uma situação legítima. Tem um jantar de negócios na sexta-feira, investidores japoneses muito tradicionais. Eles esperam que eu apareça com uma noiva e... digamos que minha situação amorosa atual é complicada. Marina estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira ou perigo. Havia algo desesperado em seus olhos, uma vulnerabilidade que contrastava com sua aparência confiante. Por que eu? Perguntou finalmente. Carla disse que você é inteligente, educada e... não se impressiona facilmente com dinheiro. Preciso de alguém que saiba se comportar em ambiente formal, mas que não vá criar expectativas ou problemas depois. A honestidade brutal da resposta deveria ter ofendido Marina, mas em vez disso, ela se sentiu estranhamente respeitada. Pelo menos ele não estava mentindo sobre suas intenções. E se eu disser não? Rafael suspirou profundamente. Então vou procurar outra pessoa. Mas Carla disse que você está economizando para abrir uma livraria. 50 mil reais seriam um bom começo. Marina sentiu o coração acelerar. Carla realmente sabia sobre seu sonho e aparentemente havia contado para aquele estranho. A traição da confiança deveria irritá-la, mas tudo o que conseguia pensar
eram as possibilidades que aquela quantia representava. Apenas um jantar? Perguntou, surpresa com sua própria consideração. Algumas horas. Você fingiria ser minha noiva, conheceria alguns investidores, talvez dançasse uma música ou duas, nada mais. Marina olhou para o ponto de ônibus à sua frente, onde já se formava uma pequena fila de pessoas cansadas voltando para casa. Depois olhou para Rafael, que esperava sua resposta, com uma expressão entre esperança e desespero. Preciso pensar, disse finalmente. Rafael tirou um cartão do bolso. Meu número está aí. Se decidir aceitar, me ligue até quinta-feira. O jantar é na sexta. Marina pegou o cartão, sentindo o papel grosso e caro entre os dedos. Rafael Mendes, CEO Mendes Incorporações, lia-se em letras douradas. Marina, Rafael a chamou quando ela já se afastava. Sei que parece maluco, mas eu realmente preciso da sua ajuda. Ela acenou brevemente e seguiu para o ponto de ônibus, o cartão queimando em sua mão como uma promessa perigosa. Marina mal conseguiu dormir naquela noite. Ficou na cama do seu pequeno apartamento de um quarto na Vila Madalena, virando de um lado para o outro, com o cartão de Rafael na mesinha de cabeceira. Cada vez que fechava os olhos, via números. 50 mil reais. Era mais dinheiro do que havia sonhado ter nas mãos algum dia. Na manhã seguinte, chegou ao trabalho com olheiras profundas. A biblioteca estava especialmente silenciosa, com apenas alguns estudantes universitários ocupando as mesas próximas às janelas. Marina tentou se concentrar na catalogação de livros novos, mas sua mente vagava constantemente para a proposta surreal da noite anterior. Você parece péssima, comentou Carla, aparecendo do nada na sessão de literatura brasileira. Sua amiga estava elegante como sempre, com um vestido azul marinho e sapatos que provavelmente custavam mais que o aluguel de Marina. Obrigada pelo elogio, Marina respondeu secamente, sem levantar os olhos do computador. Carla puxou uma cadeira e se sentou ao lado dela. Tem a ver com Rafael Mendes, não tem? Marina finalmente a encarou. Como você pôde dar meu nome para um completo estranho? E ainda contar sobre meus planos pessoais? Porque eu conheço você, Mari. Conheço há 5 anos e sei que você está desperdiçando sua vida neste lugar. Carla gesticulou ao redor da biblioteca. Você é inteligente demais, sonha demais, para ficar para sempre organizando livros dos outros. E isso te dá o direito de me envolver em esquemas malucos? Carla suspirou. Rafael não é maluco. Ele é um dos empresários mais respeitados de São Paulo. A empresa dele vale milhões, e ele realmente precisa de ajuda. Marina salvou o documento no computador e se virou completamente para a amiga. Conta direito. Como você o conhece? E por que ele precisa de uma noiva falsa? Organizo eventos para a empresa dele há 2 anos. Rafael é complicado. Muito focado no trabalho, não confia facilmente nas pessoas. Estava noivo de uma socialite, a Isabela, mas ela o deixou na semana passada por outro homem. E ele tem este jantar crucial na sexta-feira. Investidores japoneses que são extremamente tradicionais. Já haviam conhecido Isabela, esperavam que ela estivesse lá. Para eles, um homem solteiro não é confiável para negócios de longo prazo. Marina balançou a cabeça. Isso é ridículo. É cultural. E esse contrato pode mudar o futuro da empresa. Rafael está desesperado, Mari. Quando ele me pediu ajuda, eu pensei em você imediatamente. Por quê? Carla sorriu. Porque você é genuína. Não vai se jogar nele por causa do dinheiro. E porque ele precisa conhecer alguém como você. Havia algo no tom de Carla que fez Marina estreitar os olhos. O que você não está me contando? Nada demais. É só que Rafael nunca conheceu mulheres como você. Sempre se envolveu com herdeiras, modelos, mulheres do mesmo círculo social. Talvez seja bom para ele conviver com alguém real para variar. Marina se levantou bruscamente. Carla, você está tentando fazer de cupido? Isso é trabalho, não um encontro às cegas. Calma, calma. Carla ergueu as mãos. É trabalho, sim, mas se acontecer algo mais, qual o problema? O problema é que estamos de mundos completamente diferentes e que eu não quero ser projeto de caridade de ninguém. Carla ficou séria. Mari, você já pensou que talvez ele precise mais de você do que você dele? Que talvez 50 mil reais seja pouco perto do que você pode ensinar para ele sobre como ser humano de verdade? Marina voltou a se sentar,
confusa com a mistura de raiva e curiosidade que sentia. Ele realmente é confiável? Absolutamente. Rafael pode ser frio nos negócios, mas é um homem de palavra. Se disser que é só uma noite, é só uma noite. O resto do dia passou lentamente. Marina atendia aos usuários da biblioteca no piloto automático, enquanto sua mente pesava prós e contras obsessivamente. 50 mil reais eram transformadores. Poderia alugar um pequeno espaço, comprar um estoque inicial de livros, talvez até contratar uma pessoa para ajudar. Era a diferença entre sonhar com uma livraria e realmente ter uma. Por outro lado, a situação toda soava perigosa. Não por medo físico, Carla nunca a colocaria em risco real, mas por medo emocional. Marina tinha 25 anos e, para todos os efeitos práticos, zero experiência com homens. Crescer em orfanato e depois trabalhar em biblioteca não proporcionava muitas oportunidades de romance. E agora sua primeira experiência real seria fingindo ser noiva de um milionário? Às 6 da tarde, Marina trancou a biblioteca e caminhou lentamente para casa. As ruas do centro estavam movimentadas com pessoas voltando do trabalho, e ela observou os rostos cansados ao seu redor. Quantas delas tinham a chance de mudar de vida da noite para o dia? No apartamento, Marina preparou um sanduíche simples e se sentou na pequena mesa da cozinha. Pegou o cartão de Rafael mais uma vez, virando-o entre os dedos. O papel era grosso, de qualidade, com uma elegância que ela não estava acostumada a ver. Seu celular tocou. Era Carla. Então, decidiu alguma coisa? Marina respirou fundo. Se eu aceitar, o que exatamente teria que fazer? Aparecer no jantar como noiva dele. Conversar educadamente com os convidados. Talvez dançar uma ou duas músicas. Rafael vai te instruir sobre o que falar. E roupas? Não tenho nada adequado para esse tipo de evento. Ele cobre todos os custos. Vestido, sapatos, cabelo, maquiagem, tudo. Marina fechou os olhos. Carla, e se eu estragar tudo? E se eles perceberem que é mentira? Você não vai estragar nada. Você é inteligente, educada e bonita. Só precisa ser você mesma. Depois de desligar, Marina ficou mais 2 horas sentada à mesa, olhando pela janela para o movimento da rua. Finalmente, às 9 da noite, pegou o telefone e discou o número do cartão. Rafael Mendes. Sou Marina Santos. Aceito sua proposta. Houve uma pausa antes dele responder, e quando o fez, sua voz soava aliviada. Obrigado, Marina. Você não vai se arrepender. Espero que não, ela murmurou, já se perguntando se não havia acabado de cometer o maior erro da sua vida. Na quinta-feira de manhã, Marina acordou com uma mistura de nervosismo e excitação que não sentia há anos. Rafael havia marcado um encontro às 2 da tarde em um shopping luxuoso da Vila Olímpia para preparar sua apresentação, como ele havia dito ao telefone. A formalidade na voz dele a deixava ainda mais ansiosa. No trabalho, Marina mal conseguiu se concentrar. Cada vez que olhava o relógio, sentia o estômago se revirar. Às 11h30, pediu dispensa a seu Jorge, inventando uma consulta médica urgente. Ele concordou sem fazer perguntas. Marina nunca faltava ou se atrasava, então merecia o benefício da dúvida. O shopping Cidade Jardim era um mundo completamente diferente do que Marina estava acostumada. As lojas tinham nomes em idiomas que ela mal conseguia pronunciar, e os preços nas vitrines faziam seu salário mensal parecer troco de ônibus. Ela chegou 15 minutos adiantada no café que Rafael havia indicado, um local sofisticado no 2º andar, com vista para um jardim interno. Rafael já estava lá, vestindo um terno cinza claro que realçava seus olhos castanhos. Quando a viu se aproximando, ele se levantou. Um gesto de cavalheirismo que surpreendeu Marina. Ela havia escolhido sua melhor roupa, uma saia preta simples e uma blusa branca, mas ainda se sentia deslocada naquele ambiente. Obrigado por vir, ele disse, puxando a cadeira para ela. Posso pedir alguma coisa para você? Café, chá? Café está bom, Marina respondeu, notando que ele parecia mais relaxado que na noite em que se conheceram. Rafael fez o pedido e depois se sentou à sua frente, colocando uma pasta preta sobre a mesa. Antes de começarmos, quero deixar tudo muito claro. Você tem alguma dúvida sobre o que vamos fazer amanhã?
Marina ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha, um hábito nervoso. Algumas. Como vamos explicar como nos conhecemos? Há quanto tempo estaríamos juntos? Boa pergunta. Rafael abriu a pasta e tirou algumas folhas. Pensei numa história simples. Nos conhecemos há 8 meses através da Carla, que organizou um evento para minha empresa. Você estava ajudando ela naquela noite. Marina franziu a testa. Mas eu nunca ajudei Carla em eventos. Os japoneses não sabem disso. A história precisa ser simples e fácil de lembrar. Começamos como amigos. O relacionamento evoluiu naturalmente. Pedi sua mão há 3 meses. O garçom trouxe os cafés e Marina bebeu o seu lentamente, tentando processar as informações. E sobre mim? O que devo contar sobre minha vida? Rafael a estudou por um momento. A verdade funciona bem. Você trabalha como bibliotecária, tem formação em literatura. É de família simples, mas bem educada. Eles vão respeitar isso. Família simples. Marina repetiu com um tom ligeiramente amargo. Você sabe que cresci em orfanato, certo? A Carla te contou? A expressão de Rafael ficou mais séria. Ela mencionou. Se alguém perguntar sobre sua família, pode dizer que perdeu os pais jovem e foi criada por uma tia. Não precisa entrar em detalhes. Marina assentiu, entendendo a lógica, mas sentindo uma pontada de tristeza por ter que mentir sobre sua história. E quanto ao aspecto físico, preciso parecer com o tipo de mulher que você normalmente namoraria? Rafael pareceu desconfortável com a pergunta. Você é bonita, Marina. Só precisa de roupas adequadas e talvez uma maquiagem mais elaborada. Bonita, ela repetiu, não conseguindo esconder um sorriso irônico. Aposto que suas ex-namoradas são modelos ou algo assim. Algumas eram, ele admitiu, surpreendendo-a com a honestidade. Mas beleza não é só aparência física. Você tem algo que elas não tinham. O quê? Rafael hesitou antes de responder. Autenticidade. Você não está tentando impressionar ninguém ou ser algo que não é. Marina sentiu o rosto esquentar com o elogio inesperado. Então, qual é o próximo passo? Rafael consultou o relógio. Temos 1h30 para escolher um vestido, sapatos e acessórios. Depois, amanhã de manhã, uma equipe vai à sua casa para cabelo e maquiagem. Uma equipe? Em casa? Cabeleireira, maquiadora e manicure. É mais privado assim e você ficará mais confortável. Marina balançou a cabeça, ainda processando a surreal realidade de sua situação. Rafael, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que essa negociação é tão importante? Não pode remarcar ou arranjar outra forma de impressionar esses investidores? Rafael ficou em silêncio por um longo momento, mexendo na xícara de café. Minha empresa está crescendo muito rápido. Para continuar expandindo, preciso de capital estrangeiro. Esses japoneses não são apenas investidores, são parceiros para projetos de longo prazo. E eles realmente se importam tanto assim se você é casado ou não. Na cultura deles, um homem solteiro aos 32 anos é visto como instável, não confiável para compromissos duradouros. Pode parecer antiquado, mas é assim que pensam. Marina o observou enquanto ele falava. Havia algo mais. Ela podia sentir. E sua ex-noiva? Por que ela terminou com você? A pergunta pareceu atingi-lo como um tapa. Rafael ficou tenso, e por um momento Marina pensou que ele não fosse responder. Isabela disse que eu era emocionalmente indisponível. Ele disse finalmente com uma amargura mal disfarçada, que me importava mais com o trabalho que com ela. E era verdade? Rafael a encarou diretamente. Provavelmente. Nunca aprendi a equilibrar essas coisas. A honestidade brutal dele a desarmou. Marina havia esperado um homem arrogante e superficial, mas estava descobrindo alguém mais complexo. Bem, ela disse, tentando aliviar a tensão. Pelo menos por uma noite você terá uma noiva que não vai exigir atenção emocional. Rafael sorriu pela primeira vez desde que haviam se sentado. É verdade. Obrigado por isso. Eles terminaram o café e seguiram para a primeira loja. Marina nunca havia entrado em uma boutique onde um vestido custava mais que seu salário anual. A vendedora, uma mulher elegante na casa dos 40, os recebeu com entusiasmo profissional. Precisamos de algo para um jantar formal, Rafael explicou. Elegante, mas não muito chamativo. Marina experimentou 5 vestidos diferentes. O primeiro era muito justo, o segundo muito volumoso, o terceiro tinha um decote que a deixava desconfortável.
O quarto era perfeito. Um vestido azul marinho que abraçava suas curvas de forma elegante, sem ser sensual demais, com mangas 3/4 e um comprimento que chegava logo abaixo dos joelhos. Quando saiu do provador, Rafael parou de falar no meio de uma frase com a vendedora. Seus olhos percorreram Marina de cima a baixo e ela sentiu um calafrio estranho na espinha. Ele disse simplesmente. Sexta-feira chegou mais rápido do que Marina esperava. Ela acordou às 6 da manhã, mesmo tendo programado o despertador para as 7. O nervosismo não a deixava dormir, e ela passou a primeira hora do dia reorganizando compulsivamente seu pequeno apartamento, que já estava impecável. Às 9 em ponto, a equipe chegou. 3 mulheres profissionais que transformaram a sala de Marina em um salão de beleza improvisado. Sandra, a cabeleireira, era uma loira expansiva que falava sem parar enquanto trabalhava. Mônica, a maquiadora, tinha mãos delicadas e um olhar artístico que estudava o rosto de Marina como se fosse uma tela em branco. Luciana, a manicure, trabalhava em silêncio concentrado. Seu cabelo tem uma cor natural linda, comentou Sandra, passando os dedos pelos fios castanhos de Marina. Vamos fazer algumas ondas soltas, nada muito elaborado. A ideia é realçar sua beleza natural. Marina observava tudo pelo espelho, ainda não acreditando que aquilo estava acontecendo com ela. Vocês fazem isso com frequência? Preparar mulheres para situações como esta? As 3 mulheres trocaram olhares rápidos. Foi Mônica quem respondeu. Trabalhamos muito com eventos corporativos. Às vezes, as esposas dos executivos precisam de ajuda para ocasiões especiais. Ah, Marina disse, percebendo que elas provavelmente sabiam que ela não era realmente a noiva de Rafael, mas tinham discrição profissional suficiente para não comentar. 2 horas depois, Marina se olhava no espelho e mal se reconhecia. Seu cabelo caía em ondas suaves pelos ombros, a maquiagem realçava seus olhos verdes de forma sutil, mas marcante, e as unhas estavam perfeitas, com um esmalte nude discreto. Agora vista o vestido, disse Sandra. Queremos ver o resultado final. Marina foi até o quarto e vestiu cuidadosamente o vestido azul marinho. Os sapatos de salto médio que Rafael havia escolhido eram surpreendentemente confortáveis. Quando voltou à sala, as 3 mulheres sorriram com satisfação. Perfeita, declarou Mônica. Elegante e sofisticada, mas não exagerada. Depois que elas saíram, Marina ficou sozinha com seus pensamentos e seu reflexo. A mulher no espelho parecia confiante e bem-sucedida. Exatamente o tipo de pessoa que poderia estar ao lado de um empresário como Rafael. Mas por dentro, ela ainda se sentia como a mesma garota insegura do orfanato. Às 5 da tarde, Rafael chegou para buscá-la. Marina ouviu o ronco suave de um motor na rua e espiou pela janela. Um BMW preto estava estacionado em frente ao prédio. Ela pegou a pequena bolsa que havia comprado no dia anterior. Verificou mais uma vez se estava com os documentos e desceu. Rafael estava encostado no carro, mexendo no celular. Quando a viu se aproximando, ele guardou o aparelho e a encarou por um longo momento. Estava impecável, em um terno preto com gravata azul escura que combinava perfeitamente com o vestido dela. Você está linda, ele disse. E havia algo em sua voz que fez Marina sentir borboletas no estômago. Obrigada, ela respondeu, tentando soar casual. Você também está bem. Rafael abriu a porta do passageiro para ela, outro gesto de cavalheirismo que a surpreendeu. O interior do carro cheirava a couro novo e um perfume masculino sutil. Nervosa? Ele perguntou enquanto dirigia pelas ruas congestionadas de São Paulo. Um pouco, Marina admitiu. E você? Mais do que imaginava, Rafael confessou, surpreendendo-a novamente com sua honestidade. Muito depende desta noite. O restaurante era um dos mais exclusivos da cidade, localizado no último andar de um prédio comercial com vista panorâmica para a cidade. Marina nunca havia imaginado que pudesse estar em um lugar assim. O maitre os recebeu pelo nome e os conduziu a uma mesa reservada em um canto elegante. Os Yamamoto ainda não chegaram, Rafael explicou, ajudando Marina a se sentar. Eles são sempre pontuais, então devem aparecer em alguns minutos. Marina olhou ao redor, tentando absorver todos os detalhes. Os outros clientes pareciam pessoas importantes, executivos, políticos, talvez algumas celebridades que ela não reconhecia.
todos vestidos com roupas caríssimas e falando em tons baixos e civilizados. Rafael, ela disse, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa, posso confessar uma coisa? Claro. Estou apavorada. E se eu disser algo errado? E se eles descobrirem que é tudo mentira? Rafael estendeu a mão e cobriu a dela sobre a mesa. O toque foi suave, reconfortante, e Marina sentiu uma onda de calor subir pelo braço. Marina, olhe para mim, ele disse suavemente. Você é inteligente, educada e interessante. Não precisa fingir ser outra pessoa. Seja apenas você mesma, mas um pouco mais reservada. Se não souber responder algo, apenas sorria e mude de assunto. E se perguntarem sobre nosso relacionamento? Seguimos o roteiro que combinamos. Mas lembre-se, casais de verdade não sabem tudo um do outro. É normal ter algumas lacunas. Marina assentiu, respirando fundo para se acalmar. A mão de Rafael ainda estava sobre a sua, e ela notou que ele não havia retirado. Havia algo reconfortante naquele toque, uma sensação de segurança que ela não esperava sentir. Senhor Mendes, uma voz educada os interrompeu. Rafael se levantou imediatamente, soltando a mão de Marina. Um casal japonês se aproximava da mesa. Ele aparentava cerca de 50 anos, ela um pouco mais nova, ambos vestidos com elegância discreta. Senhor e senhora Yamamoto, Rafael disse com um sorriso caloroso, curvando-se ligeiramente em uma reverência respeitosa. É uma honra recebê-los. Marina se levantou também, lembrando-se das instruções que Rafael havia dado sobre os cumprimentos apropriados. A senhora Bassi, Yamamoto a examinou discretamente dos pés à cabeça, e Marina rezou para que sua performance fosse convincente. Esta deve ser sua noiva, disse o senhor Yamamoto, em um inglês com sotaque carregado. Rafael passou o braço pela cintura de Marina, puxando-a suavemente para perto dele. Sim, gostaria de apresentar Marina Santos. Marina, estes são os senhores Yamamoto, nossos parceiros do Japão. Marina sorriu calorosamente, estendendo a mão. É um prazer conhecê-los. E assim começou a noite que mudaria sua vida para sempre. O jantar transcorreu melhor do que Marina havia imaginado. Os Yamamoto eram pessoas educadas e interessantes, e ela descobriu que conseguia conversar naturalmente sobre literatura, história e até mesmo alguns aspectos culturais do Japão que havia aprendido em seus anos de leitura voraz. O Sr. Yamamoto ficou particularmente impressionado quando ela mencionou ter lido alguns clássicos da literatura japonesa. Raramente encontramos ocidentais que conhecem Yasunari Kawabata, comentou ele com aprovação na voz. Marina sempre me surpreende com sua cultura, Rafael disse, e quando ela olhou para ele, havia algo em seus olhos que parecia genuinamente orgulhoso. Durante toda a refeição, Rafael desempenhou perfeitamente o papel do noivo apaixonado. Tocava a mão dela casualmente durante a conversa, servia vinho em sua taça e, ocasionalmente, a olhava com uma expressão que fazia o coração de Marina acelerar. Ela sabia que era apenas atuação, mas a intensidade em seus olhos parecia real demais. E quando pretendem se casar? Perguntou a senhora Yamamoto, enquanto tomavam o café. Marina quase engasgou, mas Rafael respondeu sem hesitar. Ainda estamos definindo a data. Marina quer algo íntimo. Eu prefiro uma celebração maior. Estamos negociando. Ele sorriu piscando para ela. O importante é que se amem, disse a senhora Yamamoto com um sorriso maternal. O amor verdadeiro supera qualquer diferença. Temos muita sorte um no outro, Marina conseguiu dizer, esperando que sua voz soasse convincente. Depois do jantar, quando os Yamamoto se despediram com promessas de finalizar os contratos na semana seguinte, Rafael e Marina ficaram sozinhos na mesa. A tensão que havia pairado sobre a noite toda finalmente começou a se dissipar. Conseguimos, Rafael disse com um sorriso genuíno. Você foi perfeita, Marina. Melhor do que eu poderia ter esperado. Marina sentiu uma onda de alívio e orgulho. Eles pareceram gostar de mim. Mais que isso, a senhora Yamamoto me disse discretamente que eu tinha excelente gosto para mulheres. Vindo dela, isso é um elogio e tanto. Eles pediram mais vinho para comemorar. E pela primeira vez na noite, Marina se permitiu relaxar completamente. O restaurante havia esvaziado um pouco, e a atmosfera ficou mais íntima com as luzes suaves e a vista da cidade iluminada. Posso fazer uma pergunta? Marina disse, girando o vinho na taça. Claro. Como você consegue fazer isso?
atuar de forma tão natural. Por um momento, até eu acreditei que éramos um casal de verdade. Rafael ficou sério, estudando o rosto dela. Talvez porque não fosse completamente atuação. O comentário pegou Marina de surpresa. O que você quer dizer? Você é diferente, Marina. Diferente de qualquer mulher que já conheci. Há algo em você que é genuíno, real, é refrescante. Marina sentiu o rosto esquentar. Rafael, você mal me conhece. Conheço o suficiente para saber que você não está aqui pelo dinheiro. Não realmente. Você aceitou porque precisa, mas não é gananciosa. E conheço o suficiente para saber que você me faz querer ser uma pessoa melhor. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Marina podia sentir algo mudando entre eles, uma linha sendo cruzada. Ela sabia que deveria parar aquilo antes que fosse longe demais. Mas havia algo nos olhos de Rafael que a hipnotizava. Acho que devíamos ir, ela disse finalmente, tentando quebrar o feitiço. Tem razão, Rafael concordou, mas não fez movimento para se levantar. Marina? Sim, obrigado. Por esta noite, por me ajudar, por ser você. Eles saíram do restaurante em um silêncio contemplativo. Durante o trajeto de volta ao apartamento de Marina, a tensão no carro era quase palpável. Rafael colocou uma música suave e Marina ficou olhando as luzes da cidade passando pela janela, tentando processar tudo o que havia acontecido. Quando chegaram ao prédio dela, Rafael desligou o motor, mas não fez menção de ir embora. Marina, ele disse suavemente. Ela se virou para encará-lo e viu que ele estava muito mais perto do que esperava. No espaço confinado do carro, podia sentir o perfume dele, ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos. Eu sei que nosso acordo acabou, ele disse, a voz rouca, mas eu gostaria de vê-la novamente, de verdade desta vez, não fingindo. O coração de Marina disparou. Rafael, isso não é uma boa ideia. Por que não? Porque somos de mundos completamente diferentes. Porque você está vulnerável depois do término do seu noivado. Porque eu não sei nada sobre relacionamentos. Rafael ergueu a mão e tocou suavemente o rosto dela. E se nada disso importasse? Marina fechou os olhos, sentindo a carícia. Parte dela queria se entregar àquele momento, àquela possibilidade. Mas a parte racional, que havia aprendido a se proteger durante anos de decepções, falou mais alto. Importa sim, ela disse, afastando-se gentilmente. Obrigada pela noite, Rafael. Foi especial. Ela saiu do carro rapidamente, antes que pudesse mudar de ideia. Só se virou quando chegou à porta do prédio e viu que Rafael ainda estava lá, observando-a. Marina! Ele a chamou pela janela aberta. O quê? Seu dinheiro. Vou transferir amanhã de manhã. Por um momento, Marina havia esquecido completamente dos 50 mil reais. A lembrança a atingiu como um balde de água fria, trazendo-a de volta à realidade. Obrigada, ela respondeu, e entrou no prédio sem olhar para trás. Marina passou o fim de semana inteiro em um estado de agitação que nunca havia experimentado antes. O dinheiro foi transferido no sábado de manhã, conforme prometido, e ela ficou olhando para o extrato bancário como se fosse irreal. 50 mil reais, suficiente para começar uma nova vida. Mas em vez da euforia que esperava sentir, Marina se descobriu pensando constantemente em Rafael. Na forma como ele havia tocado seu rosto, na intensidade de seus olhos quando disse que queria vê-la novamente. Ela havia passado 25 anos da vida sem se envolver romanticamente com ninguém, e agora não conseguia tirar um homem da cabeça. Na segunda-feira, voltou ao trabalho tentando retomar a normalidade, mas Carla apareceu na biblioteca na hora do almoço, obviamente ansiosa por detalhes. Então, como foi? Você está radiante! Exclamou Carla, se jogando na cadeira ao lado de Marina. Foi interessante, Marina respondeu, tentando soar casual. Interessante como? Os japoneses acreditaram? Rafael ficou satisfeito? Marina contou uma versão resumida dos eventos, omitindo cuidadosamente os momentos mais íntimos e a proposta de Rafael no final da noite. E agora? Vocês vão se ver novamente? Carla perguntou com um brilho suspeito nos olhos. Não. Foi um trabalho, Carla. Acabou. Mas você gostou dele, não gostou? Marina se levantou bruscamente. Preciso voltar ao trabalho. Pare, espera.
Carla a seguiu. Por que você está sendo tão evasiva? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. E não vai acontecer nada. Rafael Mendes e eu vivemos em universos paralelos. Carla estudou o rosto da amiga. Você está com medo. Medo do quê? De se apaixonar, de ser feliz, de finalmente ter algo bom na sua vida. As palavras atingiram Marina como uma flecha certeira. Não seja ridícula. Mari, você passou a vida inteira se protegendo. Construiu muros tão altos que nem você mesma consegue escalá-los. Mas talvez seja hora de tentar. Depois que Carla foi embora, Marina ficou inquieta o resto do dia. As palavras da amiga ecoavam em sua mente, misturando-se com as lembranças da noite de sexta-feira. Será que Carla tinha razão? Será que ela estava sabotando uma oportunidade de ser feliz por medo? Na quarta-feira, Marina estava catalogando livros novos quando seu Jorge se aproximou com uma expressão estranha. Marina, tem alguém aqui querendo falar com você. Ela levantou os olhos e sentiu o coração parar. Rafael estava parado perto da entrada, vestindo um terno cinza e segurando um buquê de flores simples. Vários usuários da biblioteca o observavam discretamente. Ele definitivamente não passava despercebido naquele ambiente. Marina se aproximou devagar, sentindo as pernas bambas. Rafael, o que você está fazendo aqui? Vim te convidar para almoçar. Ele disse simplesmente. Eu não posso. Estou trabalhando. É 12:15. Não é sua hora de almoço? Marina olhou ao redor, percebendo que todos estavam observando a cena. Seu Jorge estava especialmente curioso, tentando ouvir a conversa sem parecer indiscreto. As flores são para você, Rafael disse, estendendo o buquê. Eram margaridas brancas, simples e bonitas. Marina as pegou, sentindo o perfume suave. Rafael, nós conversamos sobre isso. Conversamos, mas você não me deu uma chance de explicar direito o que sinto. Este não é o local apropriado para essa conversa. Então vamos almoçar, por favor. Marina olhou para ele. Realmente olhou. Havia algo diferente em Rafael. A arrogância empresarial havia dado lugar a uma vulnerabilidade que ela não havia visto antes. Ele parecia humano, real. 30 minutos, ela disse finalmente. Eles foram a um restaurante simples perto da biblioteca, bem diferente do ambiente sofisticado de sexta-feira. Rafael parecia ligeiramente deslocado, mas se adaptou rapidamente. Você quer me explicar por que está aqui? Marina perguntou depois que pediram. Rafael brincou com o guardanapo antes de responder. Não consigo parar de pensar em você. Sei que parece loucura que nos conhecemos há poucos dias, mas há algo entre nós que eu nunca senti antes. Rafael, me deixa terminar, por favor. Ele a interrompeu gentilmente. Eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que minha vida é complicada e que você tem todos os motivos para desconfiar das minhas intenções. Mas também sei que o que senti na sexta-feira não foi fingimento. Marina mexeu na salada, tentando organizar os pensamentos. E o que exatamente você quer de mim? Uma chance de te conhecer de verdade, de você me conhecer de verdade, sem contratos, sem fingimento. Apenas nós dois. E se não der certo? Rafael sorriu. E se der? Marina o estudou por um longo momento. Havia sinceridade em seus olhos, uma honestidade que ela não esperava encontrar. Eu não sei como namorar, Rafael. Nunca tive um relacionamento sério. Eu também não sei como namorar, ele admitiu. Pelo menos não de verdade. Sempre foram relacionamentos baseados em conveniência, status, interesse mútuo, nunca baseados em conexão real. E você acha que temos uma conexão real? Acho que podemos descobrir. Marina respirou fundo. Toda sua vida havia sido baseada em segurança, previsibilidade, proteção. Rafael representava exatamente o oposto disso. Risco, incerteza, possibilidade de dor. Mas também representava a possibilidade de algo que ela nunca havia experimentado. Paixão. Um encontro, ela disse finalmente. Um encontro de verdade. Mas devagar, Rafael. Preciso de tempo para processar tudo isso. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi como o sol nascendo. Obrigado, Marina, você não vai se arrepender. Espero que não, ela murmurou, já se perguntando se não estava cometendo o maior erro ou a melhor decisão da sua vida. O primeiro encontro real aconteceu no sábado seguinte. Rafael havia sugerido algo simples.
Uma caminhada no Parque Ibirapuera, seguida de lanche em uma confeitaria próxima. Marina ficou surpresa com a escolha. Esperava algo mais sofisticado vindo dele. Ela acordou nervosa, mudando de roupa 3 vezes antes de se decidir por uma saia jeans e uma blusa listrada azul e branco. Nada muito formal, mas arrumada o suficiente para se sentir confiante. Rafael chegou pontualmente às 2 da tarde, dirigindo um carro diferente. Um Honda Civic simples bem longe do BMW luxuoso da sexta-feira. Pensei que seria menos chamativo, ele explicou quando Marina comentou sobre o carro. Você tem quantos carros? Ela perguntou curiosa. Rafael riu. Alguns. Uma deformação profissional. Gosto de carros, mas hoje queria algo normal. O parque estava movimentado com famílias aproveitando o fim de semana. Crianças corriam pelos gramados. Casais faziam piqueniques e havia uma atmosfera descontraída que Marina adorou. Eles caminharam lentamente pelas trilhas, conversando sobre assuntos aleatórios. Você vem muito aqui? Rafael perguntou, observando Marina alimentar alguns patos no lago. Quando posso. É um dos poucos lugares em São Paulo onde ainda consigo me sentir livre. Livre de quê? Marina pensou antes de responder. Das expectativas, eu acho. Aqui eu posso ser só eu mesma, sem me preocupar se estou sendo adequada ou comportada o suficiente. Rafael parou de caminhar e a encarou. Você se preocupa muito com isso? Em ser adequada? Sempre me preocupei. Quando você cresce em orfanato, aprende cedo que precisa se comportar bem para ser aceita. O hábito ficou. A expressão de Rafael ficou mais séria. Deve ter sido difícil. Foi. Mas também me ensinou a ser independente, a valorizar as coisas simples. Marina retomou a caminhada. E você? Como foi sua infância? Privilegiada, Rafael respondeu sem hesitar. Colégios particulares, viagens, todo tipo de oportunidade, mas também solitária. Meus pais sempre estavam ocupados com os negócios. Aprendi cedo que afeto era algo que se conquistava através de conquistas. Marina o observou de lado. É por isso que você trabalha tanto? Provavelmente, até conhecer você, nunca questionei se essa era realmente a vida que eu queria. Eles pararam em um banco próximo ao lago, observando os pedalinhos deslizarem na água. Rafael, Marina disse devagar, preciso te fazer uma pergunta direta. Pode fazer. O que você realmente quer de mim? Porque às vezes tenho a impressão de que você está mais interessado na ideia de mim do que em quem eu realmente sou. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, claramente pensando na resposta. É uma pergunta justa, ele disse finalmente. Talvez no início fosse isso mesmo. Você representava algo diferente, autêntico, que eu não tinha na minha vida. Mas quanto mais tempo passo com você, mais percebo que não é a ideia. É você. Sua inteligência, sua força silenciosa, a forma como você vê o mundo. E se eu te decepcionar? E se eu não for tão especial quanto você imagina? Rafael se virou completamente para ela no banco. Marina, você passou a vida inteira sendo subestimada. Acho que nem você mesma sabe o quanto é especial. A sinceridade na voz dele fez o coração de Marina acelerar. Ela havia passado anos construindo defesas emocionais, mas Rafael parecia encontrar todas as brechas. Tenho medo, ela admitiu baixinho. De quê? De me acostumar com isso, com você, e depois tudo desabar. Rafael estendeu a mão e entrelaçou os dedos com os dela. Eu também tenho medo. Nunca me permiti ser vulnerável com ninguém. Mas prefiro tentar e talvez me decepcionar do que passar o resto da vida me perguntando, e se? Eles ficaram em silêncio, observando uma família próxima. Uma criança pequena havia tropeçado e chorava no colo da mãe, enquanto o pai tentava distraí-la com palhaçadas. Você quer ter filhos algum dia? Marina perguntou de repente. Nunca pensei muito sobre isso, Rafael respondeu. E você? Sempre quis. Acho que por não ter tido uma família tradicional, sonho em criar uma. Faz sentido. Rafael observou a família por mais um momento. Talvez seja algo que eu deveria considerar mais seriamente. Eles foram para a confeitaria por volta das 5 da tarde. Era um local charmoso e aconchegante, com mesinhas de madeira e um balcão cheio de doces tentadores. Marina pediu um cappuccino e um pedaço de torta de limão. Rafael optou por café expresso e brownie. Posso fazer uma confissão?
Rafael disse depois que a garçonete trouxe os pedidos. Claro. Esta é a primeira vez em anos que passo uma tarde inteira sem pensar em trabalho. Marina sorriu. E como se sente? Estranho, mas bom, muito bom. Você precisa aprender a relaxar mais. Você pode me ensinar? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Marina percebeu que Rafael não estava apenas falando sobre relaxamento. Estava perguntando se ela estaria disposta a fazer parte da vida dele, a ajudá-lo a mudar. Posso tentar, ela respondeu. Mas você também precisa me ensinar algumas coisas. Como o quê? Como ser corajosa. Como acreditar que mereço coisas boas. Rafael estendeu a mão por cima da mesa e tocou a dela. Marina, você merece todas as coisas boas do mundo. Quando ele a levou para casa no final da tarde, Marina se sentia diferente. Mais leve, de alguma forma. Como se uma parte dela que estava adormecida há anos tivesse finalmente acordado. Obrigada pelo dia, ela disse quando chegaram ao prédio. Obrigado por me dar uma chance. Desta vez, quando Rafael se inclinou para se despedir, Marina não se afastou. O beijo foi suave, quase hesitante, mas carregado de promessas. Quando se separaram, ambos estavam respirando mais rápido. Boa noite, Marina. Boa noite, Rafael. Marina subiu para o apartamento com as pernas bambas e o coração disparado. Pela primeira vez na vida, estava apaixonada de verdade. Charles e Maísa. Nas 2 semanas seguintes, Marina e Rafael se viram quase todos os dias. Ele aparecia na biblioteca na hora do almoço, eles passeavam pelos parques da cidade, jantavam em restaurantes simples que Marina escolhia. Rafael parecia genuinamente interessado em conhecer o mundo dela, fazendo perguntas sobre seu trabalho, seus livros favoritos, suas opiniões sobre os mais diversos assuntos. Marina estava começando a se acostumar com a presença constante dele em sua vida quando recebeu uma ligação inesperada na quinta-feira de manhã. Marina Santos? Perguntou uma voz feminina sofisticada. Sim, quem fala? Meu nome é Isabela Monteiro, a ex-noiva de Rafael Mendes. Preciso conversar com você. O sangue de Marina gelou. Sobre o quê? Sobre Rafael. E sobre o que ele não está te contando. Podemos nos encontrar hoje à tarde? Marina hesitou. Sua primeira reação foi recusar, mas a curiosidade foi mais forte. Onde? Café do Shopping Iguatemi, às 3 horas. Estarei de vestido vermelho. Marina chegou ao shopping 15 minutos adiantada, nervosa e confusa. Não havia contado para Rafael sobre a ligação. Algo a impedia de fazer isso. Encontrou Isabela facilmente. Uma mulher deslumbrante na casa dos 20 e poucos anos, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e roupas que custavam mais que o salário anual de Marina. Você deve ser Marina, Isabela disse quando ela se aproximou. Obrigada por vir. Marina se sentou, tentando não se sentir intimidada. O que você quer? Isabela a estudou por um momento. Você é bem diferente do que imaginei. Diferente como? Mais normal. Rafael geralmente prefere mulheres mais exuberantes. Marina sentiu uma pontada de insegurança. Se você me chamou aqui para me insultar... Não. Isabela ergueu as mãos. Me desculpe. Não foi minha intenção. Na verdade, vim te avisar sobre algo importante. O quê? Isabela suspirou. Rafael não terminou comigo por eu ser fútil ou porque não nos entendíamos. Terminei com ele porque descobri que ele estava investigando minha família. Marina franziu a testa. Investigando como? Contratou detetives particulares para vasculhar a vida dos meus pais, nossos negócios, nosso histórico financeiro, tudo em segredo enquanto planejávamos o casamento. Por quê? Porque Rafael não confia em ninguém. Ele precisa controlar tudo e todos ao seu redor. Quando confrontei ele sobre isso, ele nem negou. Disse que era precaução necessária para proteger seus negócios. Marina sentiu um frio no estômago. Por que está me contando isso? Porque você parece uma pessoa decente e porque tenho certeza de que ele está fazendo a mesma coisa com você. Isso é ridículo. Rafael e eu, nossa situação é diferente. Isabela tirou um envelope da bolsa. Marina, você cresceu no orfanato Santa Clara. Trabalha na biblioteca municipal há 3 anos. Mora sozinha na Vila Madalena, nunca teve relacionamentos sérios e recentemente depositou R$ 50.000 na conta corrente. Quer que eu continue?
Marina sentiu o mundo girando ao seu redor. Como você sabe isso? Porque Rafael me contou. Ontem à noite, quando ligou querendo conversar sobre nós. Ele ligou para você? Liga toda semana desde que terminamos. Não aceita que acabou. Isabela se inclinou sobre a mesa. Marina, você acha mesmo que é coincidência ele ter te escolhido para aquela farsa do jantar? Carla trabalha para ele há anos. Ela sabia exatamente que tipo de mulher ele estava procurando. Marina estava tendo dificuldade para respirar. Você está mentindo. Estou tentando te ajudar. Isabela empurrou o envelope para ela. Estas são cópias dos e-mails entre Rafael e o detetive que ele contratou para investigar você. Leia quando estiver pronta para a verdade. Isabela se levantou, deixando o dinheiro na mesa. Marina, Rafael não é uma pessoa má. Mas ele é controlador e manipulador. Ele te estuda como estuda seus concorrentes nos negócios. Não se apaixone por alguém que vê você como um projeto. Depois que Isabela saiu, Marina ficou sozinha na mesa, encarando o envelope como se ele fosse uma bomba. Parte dela queria rasgar tudo sem ler, acreditar que aquilo era apenas o ciúme de uma ex-namorada. Mas outra parte, a parte que havia aprendido a se proteger ao longo dos anos, sabia que havia verdade naquelas palavras. Com mãos trêmulas, Marina abriu o envelope. O primeiro documento era um relatório detalhado sobre sua vida. Data de nascimento, histórico no orfanato, notas escolares, empregos anteriores, pessoas com quem se relacionava. Havia até fotos suas entrando e saindo da biblioteca, tiradas aparentemente sem seu conhecimento. O segundo documento era ainda pior. Uma análise psicológica baseada em suas características observáveis. Palavras como vulnerável, carente de afeto paternal, facilmente manipulável através de gestos de bondade, saltavam da página como tapas na cara. O terceiro documento era um e-mail de Rafael para o detetive, datado de 2 dias antes de ele aparecer na biblioteca para convidá-la para almoçar. Proceda com a segunda fase da investigação. Preciso de informações detalhadas sobre padrões de comportamento, preferências pessoais e possíveis pontos de pressão emocional. A amostra comportamental da sexta-feira foi promissora, mas preciso de dados mais precisos antes de prosseguir com o envolvimento. Marina sentiu náusea. Tudo havia sido calculado, cada gesto carinhoso, cada palavra de afeto, cada momento que ela havia pensado ser espontâneo. Tudo havia sido planejado com base em um relatório psicológico sobre suas vulnerabilidades. Ela guardou os documentos na bolsa e saiu do shopping cambaleando. Na rua tentou ligar um táxi, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia discar o número. Quando finalmente chegou em casa, Marina se trancou no apartamento e chorou como não chorava desde criança. Chorou pela humilhação, pela ingenuidade, por ter acreditado que finalmente havia encontrado alguém que a via como especial. Seu telefone tocou várias vezes. Era Rafael. Ela não atendeu nenhuma das ligações. Às 8 da noite ele apareceu na porta do apartamento dela. Marina, estou preocupado. Por que não atende minhas ligações? Marina abriu a porta e Rafael deve ter visto algo em seus olhos porque sua expressão mudou imediatamente. Você pode me explicar isto? Ela disse, entregando os documentos para ele. Rafael folheou rapidamente as páginas, seu rosto empalidecendo progressivamente. Marina, eu posso explicar. Pode? Então me explica como isso não é exatamente o que parece ser. Rafael entrou no apartamento, fechando a porta atrás de si. Não é o que você está pensando, não é? Então você não me investigou como se eu fosse uma criminosa? Não analisou minha personalidade para descobrir como me manipular? Não planejou cada passo do nosso relacionamento com base em relatórios psicológicos? Marina, por favor, me deixe explicar. Explica então. Explica por que eu deveria confiar em uma palavra que sai da sua boca. E pela primeira vez desde que se conheceram, Rafael não teve resposta. Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo extremo. Ele se afastou dela caminhando até a janela da pequena sala antes de se virar. Você tem razão, ele disse finalmente, a voz baixa. Eu te investiguei, mas não pelos motivos que você está imaginando. Então me conta os motivos certos, Marina disse cruzando os braços sobre o peito.
As lágrimas ainda desciam por seu rosto, mas agora havia mais raiva que tristeza em sua voz. Quando Carla me sugeriu seu nome para o jantar, minha primeira reação foi investigar. É o que eu sempre faço com pessoas que vão entrar na minha vida, mesmo que temporariamente. Eu não entrei na sua vida, Rafael. Você me contratou. Eu sei. E no início era só isso mesmo. Verificar se você era confiável, se não tinha antecedentes criminais, se não ia criar problemas depois. Rafael se aproximou um passo, mas parou quando viu Marina recuar. Mas depois do jantar, você decidiu que eu seria um bom projeto? Uma caridade interessante? Não. Depois do jantar eu pedi para cancelarem a investigação. Marina pegou os documentos da mesa e acenou com eles no ar. Cancelar. Tem e-mails aqui de 3 dias atrás, Rafael, 3 dias atrás. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael olhou para os papéis, depois para Marina, e ela viu o exato momento em que ele percebeu que havia sido pego em uma mentira. Ok, ele disse, respirando fundo. Você tem razão. Eu não cancelei completamente. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro quebrado. Rafael se sentou no pequeno sofá, colocando a cabeça entre as mãos. Porque eu estava apavorado, Marina. Porque nunca havia sentido nada parecido com o que sinto por você. E isso me assustou mais do que qualquer negócio arriscado que já fiz. Então você decidiu me estudar como se eu fosse uma ação na Bolsa de Valores? Decidiu estudar como não estragar tudo. Ele explodiu, levantando a cabeça. Você não entende? Eu passo a vida inteira controlando variáveis, prevendo resultados, minimizando riscos, e de repente aparece você e eu não consigo controlar nada do que sinto. Marina balançou a cabeça incrédula. E você achou que a solução era me transformar em uma planilha? Eu queria entender você. Queria saber como fazer você feliz, como não te machucar, como ser o homem que você merecia. Perguntando, Rafael, conversando comigo, não contratando detetives. Rafael se levantou e tentou se aproximar novamente. Marina, tudo o que sinto por você é real. Pode ter começado de forma errada, mas o que desenvolvemos é genuíno. Como eu posso saber isso? Marina pegou uma das páginas do relatório. Aqui diz que eu respondo positivamente a gestos de cavalheirismo anacrônicos e demonstrações de interesse genuíno em literatura. Coincidência você sempre abrir portas para mim e perguntar sobre meus livros favoritos? Rafael abriu a boca para responder, mas fechou novamente. A culpa em seus olhos era resposta suficiente. Meu Deus, Marina murmurou. Tudo foi calculado. Cada jantar, cada presente, cada palavra carinhosa. Você estava seguindo um manual de instruções sobre como manipular Marina Santos. No início, talvez. Mas depois... Depois o quê? Depois você percebeu que eu estava apaixonada e decidiu continuar brincando? Depois eu me apaixonei também, Rafael gritou, perdendo a compostura. Depois eu percebi que todos aqueles relatórios não capturavam nem 10% de quem você realmente é. Depois eu entendi que estava apaixonado por uma mulher que eu nem sequer conhecia direito porque estava muito ocupado tentando controlá-la. Marina ficou parada, absorvendo as palavras dele. E Isabela? Você ainda liga para ela toda semana? Rafael fechou os olhos. Ligo. Por quê? Porque parte de mim ainda acha que devíamos estar juntos. Nossa relação fazia sentido no papel. Mesma classe social, mesmos objetivos, mesmas expectativas. E eu? O que eu sou para você então? Rafael a olhou diretamente nos olhos. Você é tudo que eu não sabia que queria. Você é a pessoa que me faz questionar tudo que sempre achei importante. Você é... Eu sou um experimento, Marina o interrompeu, a voz fria. Um projeto de reabilitação emocional para um empresário workaholic que se sente vazio por dentro. Não é verdade? Não? Então me responde uma pergunta. Se não fosse pelos relatórios, você teria se interessado por mim? Se não soubesse que eu era vulnerável e carente de afeto, você teria investido o tempo que investiu? Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Era o silêncio da honestidade forçada, e Marina sentiu seu coração se partindo em pedaços pequenos. Eu não sei, ele admitiu finalmente. Marina assentiu, limpando as lágrimas do rosto. Pelo menos você está sendo honesto agora. Marina, por favor. Posso ter começado errado, mas o que sinto por você agora é real. Deixa eu provar isso. Como?
contratando mais detetives para descobrir a melhor forma de me conquistar de volta, parando com tudo isso, destruindo todos os relatórios, sendo apenas Rafael com Marina, sem jogos, sem manipulação. Marina o estudou por um longo momento. Havia desespero real em seus olhos, mas também havia mágoa demais em seu coração para que isso importasse. Rafael, ela disse suavemente, eu me apaixonei por uma pessoa que não existe. Me apaixonei por uma versão cuidadosamente construída de você, baseada no que seus relatórios diziam que eu queria ouvir. Mas eu existo, Marina. A pessoa que conversou com você sobre livros, que caminhou no parque, que te beijou. Essa pessoa sou eu. É? Ou é o Rafael que os relatórios disseram que seria mais eficaz para conquistar uma órfã carente? A crueldade das próprias palavras atingiu Marina como um soco, mas era necessário. Era a única forma de fazê-lo entender a magnitude do que havia feito. Rafael pareceu fisicamente atingido. Marina, você não é carente. Você é a pessoa mais forte que conheço. Forte? Eu acabei de descobrir que passei semanas me apaixonando por uma mentira. Se isso é força, prefiro ser fraca. Marina caminhou até a porta e a abriu. Acho melhor você ir embora. Marina, por favor, vá embora, Rafael, e não volta mais. Ele hesitou na porta como se fosse dizer mais alguma coisa, mas depois simplesmente assentiu e saiu. Marina fechou a porta e encostou nela, sentindo as pernas falharem. Pelo chão da sala, espalhados como evidências de um crime, estavam os relatórios que haviam destruído a primeira e provavelmente última vez que ela havia se permitido amar alguém. 3 meses se passaram desde a última vez que Marina viu Rafael. 3 meses de reconstruir sua vida pedaço por pedaço, de aprender a confiar novamente em seus próprios instintos, de tentar esquecer a sensação de ter sido completamente conhecida por alguém que ela não conhecia de verdade. Os 50 mil reais permaneciam intocados em sua conta bancária. Marina havia tentado várias vezes usar o dinheiro para abrir sua livraria, mas cada vez que pensava nisso, sentia náusea. O dinheiro parecia contaminado, uma lembrança constante de como havia sido ingênua. Carla havia tentado mediar a situação nas primeiras semanas, mas Marina deixou claro que não queria mais falar sobre Rafael. A amizade entre elas havia esfriado, não terminado, mas definitivamente mudado. Marina não conseguia esquecer que Carla sabia da investigação desde o início. Era uma terça-feira chuvosa de julho, quando Marina estava organizando a sessão de literatura estrangeira da biblioteca, quando viu uma figura familiar se aproximando das estantes. Seu coração saltou, antes que sua mente processasse completamente que não era Rafael. Era um homem mais baixo, mais velho, com óculos e um casaco azul marinho. Com licença, ele disse educadamente. A senhorita é Marina Santos? Marina confirmou cautelosa. 3 meses depois, ainda se sentia paranoica sobre estranhos que sabiam seu nome. Meu nome é Dr. Carlos Mendes, pai de Rafael. Marina sentiu o sangue gelar. O homem tinha os mesmos olhos castanhos do filho, mas havia uma gravidade neles que Rafael nunca demonstrara. O que o senhor quer? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Gostaria de conversar com a senhorita, se possível, sobre meu filho. Marina olhou ao redor. Alguns usuários da biblioteca observavam a conversa curiosos. Não há nada para conversarmos, Dr. Mendes. Por favor, ele insistiu. São apenas alguns minutos. É importante. Algo no tom dele fez Marina hesitar. Havia urgência ali, mas também respeito, algo que ela não estava acostumada a receber da família de Rafael. 5 minutos, ela disse finalmente. Eles se sentaram em uma mesa isolada nos fundos da biblioteca. Dr. Mendes tirou os óculos e os limpou antes de falar. Rafael não sabe que estou aqui, ele começou. Na verdade, acho que ele me mataria se soubesse. Então por que está? Porque estou preocupado com meu filho e porque acho que a senhorita tem direito de saber algumas coisas. Marina cruzou os braços. Já sei de tudo o que preciso saber. Sabe sobre a morte da mãe dele? A pergunta a pegou desprevenida. Mãe? Rafael tinha 12 anos quando Ana morreu. Câncer. Nos últimos meses dela, ele ficou obcecado em tentar prever e controlar tudo. As crises de dor, os efeitos dos remédios, até mesmo o humor dela. Achava que se entendesse todos os padrões, poderia de alguma forma evitar o inevitável.
Marina sentiu algo apertando em seu peito, mas tentou manter a expressão neutra. Depois que ela morreu, Dr. Mendes continuou, esse comportamento só piorou. Rafael passou a pesquisar e analisar tudo e todos ao seu redor. Na escola sabia tudo sobre os professores antes das aulas começarem. Na faculdade, investigava os colegas de grupo antes de aceitar trabalhar com eles. E isso justifica o que ele fez comigo? Não justifica, mas explica. Dr. Mendes se inclinou ligeiramente sobre a mesa. Marina, meu filho nunca amou ninguém de verdade. Sempre foram relacionamentos seguros, calculados, com mulheres que ele entendia completamente. Você foi a primeira pessoa a fazê-lo sentir algo real. Real o suficiente para me investigar como se eu fosse uma criminosa. Real o suficiente para ele entrar em pânico e voltar aos velhos hábitos. Dr. Mendes corrigiu gentilmente. Marina, Rafael está destruído desde que a senhorita terminou com ele. Bem feito. Ele fechou a empresa de investigação que usava. Queimou todos os relatórios. Não aceita mais casos que exijam esse tipo de monitoramento. Marina ficou surpresa, mas tentou não demonstrar. Cassie está tentando aprender a confiar nos sentimentos sem tentar controlá-los. Começou terapia pela primeira vez na vida. Dr. Mendes, Marina disse tentando soar firme. Se o senhor veio aqui para me convencer a perdoar seu filho, não vim para isso, vim para lhe dar uma escolha informada. Dr. Mendes tirou um envelope do bolso interno do casaco. Rafael escreveu isso para a senhorita no mês passado. Não teve coragem de entregar. Pediu para eu guardar caso um dia encontrasse uma forma de fazer a senhorita entender que ele mudou. Marina olhou para o envelope como se fosse uma cobra venenosa. Não quero ler. Não precisa ler agora. Nem precisa ler nunca se não quiser. Mas quero que tenha a opção. Ele colocou o envelope na mesa e se levantou. Marina, não conheço os detalhes do que aconteceu entre vocês, mas conheço meu filho. Sei quando ele está fingindo e sei quando está sendo genuíno. O que ele sente pela senhorita é a coisa mais real que já vi nele. Sentiu, Marina corrigiu. O que ele sentiu? Dr. Mendes sorriu tristemente. Ainda sente, e provavelmente vai sentir pelo resto da vida. Depois que ele saiu, Marina ficou encarando o envelope por vários minutos. Finalmente, o guardou na gaveta da mesa sem abrir. Durante o resto do dia, tentou se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos voltavam constantemente para a conversa com Dr. Mendes. Rafael estava em terapia? Havia realmente fechado a empresa de investigação? À noite, em casa, Marina tirou o envelope da bolsa e o colocou sobre a mesa da cozinha. Preparou um chá, sentou-se e ficou olhando para a letra familiar na frente do envelope. Para Marina, com todo o meu amor e arrependimento. R. Eram quase 11 da noite quando ela finalmente encontrou coragem para abrir. A carta tinha 3 páginas, escritas à mão. A caligrafia de Rafael era elegante, mas irregular, como se ele tivesse escrito e reescrito várias vezes. Marina, sei que não tenho direito de tentar falar com você depois do que fiz. Sei que provavelmente deveria deixar você seguir sua vida em paz. Mas também sei que se não tentar explicar direito, vou me arrepender pelo resto da vida. Você estava certa sobre tudo. Eu te investigei, te analisei, te manipulei. Usei suas vulnerabilidades contra você e chamei isso de amor. Foi desprezível. E entendo perfeitamente porque nunca mais quer me ver. Mas quero que saiba que a pessoa que se apaixonou por você é real. Pode ter começado como manipulação, mas se transformou na coisa mais genuína que já senti na vida. Cada momento que passamos juntos, cada conversa, cada risada, nada disso foi fingimento da minha parte. Estou fazendo terapia agora, 2 vezes por semana. Estou tentando entender por que preciso controlar tudo e todos ao meu redor, por que tenho tanto medo de simplesmente confiar. Dr. Silva diz que vai levar tempo, mas que é possível aprender. Fechei a empresa de investigação. Queimei todos os relatórios sobre você e sobre qualquer outra pessoa. Estou tentando aprender a viver com incertezas, a construir relacionamentos baseados em confiança mútua, não em informações coletadas secretamente. Marina, eu sei que estraguei tudo. Sei que você provavelmente nunca conseguirá me perdoar e entendo isso. Mas se algum dia, por qualquer milagre, você quiser tentar novamente, eu vou estar aqui, sendo apenas eu mesmo,
sem jogos, sem manipulação, sem nada além da verdade. Mesmo que isso nunca aconteça, quero que saiba que você me mudou de formas que nem imagina. Me ensinou que há coisas mais importantes que controle e previsibilidade. Me ensinou que vale a pena ser vulnerável se for pela pessoa certa. Você era a pessoa certa, Marina. Ainda é. Te amo, Rafael PS. Use o dinheiro que te dei para abrir sua livraria. Sei que está evitando usá-lo por minha causa, mas é seu por direito. Você salvou minha empresa naquela noite e, muito mais que isso, salvou a mim. Marina terminou de ler com lágrimas escorrendo pelo rosto. Dobrou a carta cuidadosamente e a colocou de volta no envelope. Pela primeira vez em 3 meses, permitiu-se pensar na possibilidade de que talvez, apenas talvez, pessoas pudessem realmente mudar. Marina passou uma semana inteira relendo a carta de Rafael, cada palavra se gravando em sua memória. Durante o dia, conseguia se distrair com o trabalho na biblioteca, mas à noite, sozinha em seu apartamento, os pensamentos sobre ele a consumiam. Na sexta-feira seguinte, tomou uma decisão. Pegou o envelope com os 50 mil reais que havia finalmente transferido para uma conta poupança separada e foi ao centro da cidade procurar um imóvel para sua livraria. Encontrou um espaço pequeno, mas charmoso na Rua Augusta, perto de várias universidades. A localização era perfeita, o preço estava dentro de seu orçamento e o proprietário, um senhor italiano na casa dos 70 anos, se mostrou disposto a fazer um contrato flexível. É para uma livraria? Ele perguntou quando Marina explicou seus planos. Sim, especializada em literatura brasileira e estrangeira, mas também com espaço para eventos culturais. Os olhos do Sr. Giuseppe se iluminaram. Minha falecida esposa era professora de literatura. Adoraria ver este espaço sendo usado para algo assim. 2 dias depois, Marina assinou o contrato de aluguel. Pela primeira vez em meses, sentiu uma empolgação real ao imaginar como seria transformar aquele espaço vazio em algo seu. Estava medindo as estantes que pretendia instalar quando ouviu passos na entrada. Virou-se, esperando ver o Sr. Giuseppe, mas encontrou Carla parada na porta. Então é verdade, Carla disse olhando ao redor. Você realmente vai abrir a livraria. Carla, como soube? São Paulo é uma cidade pequena para certas coisas. Soube pelo corretor. Carla entrou devagar, como se pedisse permissão. Posso ajudar? Marina hesitou. As coisas entre elas ainda estavam estranhas desde o episódio com Rafael. Não sei se... Mari, eu sei que estraguei tudo. Sei que deveria ter te contado sobre a investigação desde o início. Carla se aproximou com lágrimas nos olhos. Mas você é minha melhor amiga há anos. Não posso perder nossa amizade por causa de um erro. Um erro que quase me destruiu. Eu sei. E vou me arrepender disso pelo resto da vida. Carla limpou as lágrimas. Mas deixa eu ajudar você a construir algo bom com tudo isso. Deixa eu ajudar você a realizar seu sonho. Marina olhou para a amiga por um longo momento. Carla havia sido sua única família real durante anos. Talvez fosse hora de tentar perdoar. Pode me ajudar a escolher as cores das paredes? Marina disse finalmente. O sorriso de Carla foi como o sol nascendo. Posso ajudar com tudo. Decoração, inauguração, divulgação. Prometo que desta vez não vou esconder nada de você. Nas semanas seguintes, Marina se jogou completamente no projeto da livraria. Pintou paredes, montou estantes, catalogou livros, criou um cantinho aconchegante para leitura com poltronas usadas que encontrou em um brechó. O trabalho físico a ajudava a não pensar em outras coisas. Carla cumpriu sua promessa e ajudou em tudo, desde escolher fornecedores até criar um plano de marketing. Lentamente, a amizade entre elas começou a se curar. Você pensou em um nome? Carla perguntou numa tarde, enquanto organizavam os últimos detalhes para a inauguração. Entre páginas, Marina respondeu. Simples, mas diz tudo. Perfeito. E você mandou convites para todo mundo? Para todo mundo que conheço, que não é muita gente. Carla hesitou antes de fazer a próxima pergunta. E o Rafael? Marina parou de organizar os livros. O que tem ele? Você não vai convidar? Por que eu faria isso? Porque vocês dois ainda se amam, mesmo sendo teimosos demais para admitir. Marina suspirou. Carla, Mari, eu vi vocês juntos. Vi como ele olhava para você, como você olhava para ele.
Vi também como ele ficou depois que vocês terminaram. Aquilo não era fingimento. Ele me mentiu sobre tudo. Ele cometeu um erro terrível. Mas pessoas cometem erros, Mari. A questão é se elas aprendem com eles. Marina não respondeu, mas as palavras de Carla ecoaram em sua mente pelo resto do dia. A inauguração da livraria estava marcada para a sexta-feira seguinte. Marina havia convidado cerca de 30 pessoas, colegas da biblioteca, alguns vizinhos, professores que conhecera ao longo dos anos. Nada muito elaborado, apenas um encontro simples com vinho e petiscos. Na quinta-feira à noite, enquanto fazia os últimos preparativos, Marina encontrou a carta de Rafael em sua bolsa. Havia carregado ela para todos os lugares nas últimas semanas, sem saber bem por quê. Releu a carta mais uma vez, prestando atenção especial ao pós-escrito. Você salvou minha empresa naquela noite, e muito mais que isso, salvou a mim. Talvez Carla tivesse razão. Talvez pessoas pudessem realmente mudar. Talvez merecessem segundas chances. Antes que pudesse mudar de ideia, Marina pegou o telefone e discou o número que ainda sabia de cor. Rafael Mendes. A voz dele a atingiu como uma onda. Marina ficou em silêncio por alguns segundos, quase desligando. Alô? Rafael repetiu. Sou eu, Marina disse finalmente. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Quando Rafael falou novamente, sua voz estava diferente, mais suave, quase vulnerável. Marina, estou inaugurando minha livraria amanhã à noite, ela disse rapidamente, antes que perdesse a coragem. Às 7 horas, Rua Augusta, 1247. Se você quiser vir, eu quero, Rafael respondeu imediatamente. Muito. Ok, é só isso que eu queria falar. Marina, espera. O quê? Obrigado, por me dar uma chance de estar lá. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Não é uma chance, Rafael. É apenas curiosidade. Entendo. Vou estar lá. Depois que desligou, Marina ficou parada no meio da livraria vazia, se perguntando se havia acabado de cometer o maior erro ou a decisão mais corajosa da sua vida. A sexta-feira chegou com uma mistura de nervosismo e expectativa que Marina não sentia há meses. Passou o dia inteiro arrumando detalhes na livraria, ajustando livros nas estantes, testando a iluminação, verificando se havia vinho suficiente. Qualquer coisa para manter a mente ocupada. Às 5 da tarde, Carla chegou para ajudar com os preparativos finais. Trouxe flores frescas e uma playlist de jazz suave que transformou completamente o ambiente do espaço. Você está linda, Carla comentou, observando o vestido verde que Marina havia escolhido. E nervosa, muito nervosa. E se ninguém vier? E se o vinho acabar? E se você relaxar e aproveitar o momento? Carla a interrompeu com um sorriso. Mari, você realizou seu sonho. Independente de qualquer coisa que aconteça esta noite, isso aqui é seu. Marina olhou ao redor da livraria. As estantes de madeira clara contrastavam perfeitamente com as paredes verde suave. O cantinho de leitura estava aconchegante, com suas poltronas vintage e uma mesinha baixa para café. Havia um pequeno palco improvisado, onde pretendia realizar saraus e lançamentos de livros. Era exatamente como havia sonhado. Você tem razão, Marina disse, sentindo um pouco da tensão sair de seus ombros. Independente de tudo, eu consegui. Os primeiros convidados chegaram às 7 em ponto. Seu Jorge, da biblioteca, veio acompanhado da esposa, seguido por alguns professores da USP que Marina conhecera em eventos literários. Logo a livraria estava cheia de conversas animadas e risos. Marina circulava entre os convidados, explicando o conceito da livraria, mostrando suas seções favoritas, sentindo-se mais confiante a cada elogio recebido. Era surreal estar ali, no meio do seu próprio negócio, cercada de pessoas que genuinamente se interessavam pelo que havia criado. Eram quase 8 horas quando ela o viu. Rafael estava parado na entrada, observando a movimentação. Vestia uma camisa social azul clara e calças escuras, elegante, mas não excessivamente formal. Havia algo diferente nele, uma suavidade que Marina não se lembrava de ter visto antes. Seus olhares se encontraram através da sala, e por um momento, o resto do mundo pareceu desaparecer. Rafael sorriu hesitante e acenou levemente. Marina respirou fundo
e caminhou em sua direção. Você veio, ela disse quando chegou perto dele. Eu disse que viria. Sei que disse, mas não tinha certeza. Rafael olhou ao redor da livraria e Marina viu admiração genuína em seus olhos. Marina, isso aqui está incrível. É exatamente como você descreveu que seria. Obrigada. Um silêncio constrangido se instalou entre eles. Havia tantas coisas não ditas pairando no ar que Marina mal conseguia respirar. Você quer que eu te mostre o espaço? Ela ofereceu finalmente. Adoraria. Marina o guiou pela livraria, explicando cada seção, mostrando os livros que havia escolhido cuidadosamente, falando sobre seus planos para eventos futuros. Rafael a ouvia com atenção total, fazendo perguntas inteligentes e comentários que mostravam que realmente estava interessado. E este vai ser o cantinho para saraus, Marina disse quando chegaram ao pequeno palco. Uma vez por mês, vou convidar autores locais para ler suas obras. Posso sugerir alguns nomes? Rafael perguntou. Conheço escritores talentosos que adorariam um espaço assim. Marina o estudou. Você não vai tentar investigar eles primeiro? A pergunta saiu mais cortante do que ela pretendia, mas precisava ser feita. Rafael encolheu ligeiramente, como se tivesse levado um tapa. Não, ele respondeu simplesmente. Não vou. Como posso ter certeza? Rafael se virou completamente para ela, seus olhos sérios e diretos. Por que destruí todos os contatos que tinha com empresas de investigação? Porque estou aprendendo a confiar nas pessoas sem precisar conhecer toda a história delas primeiro. E porque a pessoa que mais me importa no mundo me ensinou que há coisas mais importantes que controle. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, eu mudei, Marina. Não completamente. Ainda estou aprendendo. Mas mudei o suficiente para saber que o que fiz com você foi imperdoável. E mudei o suficiente para saber que, mesmo assim, vou te amar para sempre. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Marina estava vagamente consciente de que havia outras pessoas na livraria, conversas acontecendo ao redor, mas tudo parecia distante e abafado. Eu li sua carta, ela disse finalmente. E preciso de tempo. Preciso saber se consigo confiar em você novamente. Rafael assentiu. Quanto tempo você precisar? Pode ser muito tempo. Eu espero. Pode ser que eu nunca consiga. Então eu vou aceitar isso e tentar ser feliz, sabendo que pelo menos você realizou seu sonho. Marina o observou por um longo momento. Havia sinceridade na voz dele, uma honestidade que ela não se lembrava de ter ouvido antes. Mas havia também mágoa demais, medo demais para que ela simplesmente ignorasse. Por enquanto, ela disse cuidadosamente, gostaria que fôssemos amigos, se você conseguir, sem pressão, sem expectativas além de uma amizade honesta. O alívio no rosto de Rafael foi palpável. Amigos seria perfeito. Então pode me ajudar com aqueles escritores que mencionou? Posso ajudar com o que você precisar. O resto da noite passou rapidamente. Rafael se misturou naturalmente com os outros convidados. Conversou com seu Jorge sobre literatura clássica, ajudou Marina a servir vinho e, no final da noite, estava ajudando a organizar as cadeiras. Quando todos foram embora e só restaram Marina, Rafael e Carla, um silêncio confortável se instalou na livraria. Acho que foi um sucesso, Carla comentou, guardando as últimas taças. Várias pessoas disseram que vão voltar. Foi mais do que eu esperava. Marina concordou, olhando ao redor do espaço. Obrigada por toda a ajuda. Foi um prazer. Carla pegou a bolsa e se dirigiu para a porta. Vocês dois conseguem trancar tudo? Depois que Carla saiu, Marina e Rafael ficaram sozinhos pela primeira vez em meses. A tensão voltou imediatamente, mas era diferente agora. Menos raiva, mais incerteza. Obrigada por ter vindo, Marina disse, enquanto apagava algumas luzes. Obrigado por ter me convidado. Eles saíram juntos da livraria e Marina trancou a porta com cuidado. Na calçada, hesitaram. Posso te dar uma carona para casa? Rafael ofereceu. Marina olhou para ele, pesando a oferta. Acho melhor não. Ainda estou processando tudo isso. Entendo. Mas talvez possamos tomar um café na semana que vem, como amigos. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi como o nascer do sol. Adoraria. Marina acenou e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus.
Quando estava a alguns metros de distância, se virou. Rafael? Sim. Obrigada por ter respeitado meu espaço todos esses meses. Sei que deve ter sido difícil. Você merecia esse respeito. Sempre mereceu. Marina assentiu e continuou caminhando. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que talvez, apenas talvez, o futuro pudesse ser diferente do que havia imaginado. Atrás dela, Rafael ficou parado na calçada até que ela sumisse de vista. Então, caminhou lentamente até seu carro, um pequeno sorriso iluminando seu rosto. 6 meses depois, a livraria Entre Páginas se tornaria um dos pontos culturais mais queridos da região. E em um sarau numa noite quente de dezembro, quando Rafael lesse um poema que havia escrito especialmente para ela, Marina finalmente entenderia que algumas histórias de amor valem a pena lutar, mesmo quando começam de forma completamente errada. Mas essa é uma história para outro dia.